Meu nome é Samantha Rossetti e hoje a gente vai falar das 8 maiores tendências que vão dominar o mundo dos casamentos em 2026. De decoração a vestido, eu vou te falar aqui o que vai bombar esse ano e se é o ano do teu casamento, fica comigo pra ver se combina com o teu gosto. E a gente já vai começar com tudo. O primeiro item da nossa lista são as queridinhas paletas de cores. Não dá pra falar de casamento sem falar de cor, né? E a primeira tendência já é pra dividir opiniões. Esse ano já se fala muito em sair da zona de conforto. Em 2026, os casais devem ousar mais e partir para tons mais fortes e intensos, como cores vibrantes ou então cítricos com bastante contraste. E eu disse que era para dividir opiniões. Eu falo com muitos casais e a maioria me diz que não gosta muito dessa vibe mais coloridona, mas dá para fazer muita coisa bacana com isso. E quanto mais cedo tu definir essa escolha em relação às cores, mais identidade teu casamento vai ter. Floral, mobiliário, convite, site, tudo conversa e cria um impacto visual muito forte. Por falar em site, hoje em dia todo casamento precisa ter um site por dois motivos. Primeiro, para facilitar a tua vida de noiva e segundo, porque não custa absolutamente nada. Eu vou deixar o link aqui na descrição para tu fazer o teu com umas vantagens a mais que eu posso te dar. Bora então para a segunda tendência, que não é menos polêmica. Moda e estilo com expressão, ou seja, looks com personalidade. A promessa aqui é que os trajes das noivas ganham mais voz esse ano. Isso significa vestidos menos tradicionais e que as noivas se sintam mais representadas dentro deles. Bons exemplos são os vestidos com silhueta marcante, terno com cor ou então uma textura diferente e até acessórios que tenham algum significado ou contem uma história. Aqui o alerta importante é: isso não significa que um vestido mais tradicional tá fora de moda. Essa tendência é só para dar mais liberdade para algo que te represente mais e que deixe mais à vontade, coisa que era muito criticada alguns anos atrás. Antes da gente entrar na terceira tendência, deixa eu te pedir uma coisa. Se tu tá gostando desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Ele não vai te custar nada e ajuda a me guiar na hora de criar outros vídeos. Eu sempre vou olhar isso na hora de pensar nos próximos vídeos, então clica no joinha aqui embaixo para poder me contar também se tu tá gostando desse tipo de vídeo. Agora, a terceira tendência: personalização e experiência dos convidados. Essa é uma tendência até velha, digamos assim, mas ela tá na lista porque cada vez ela vem mais forte. Os convidados, eles são cada vez mais participantes do casamento e não só espectadores. E essa experiência importa muito. Esses dias eu fiz um casamento em que o casal deixou as alianças coladas embaixo de uma cadeira aleatória. Ou seja, na hora das alianças, eles não escolheram a pessoa específica para levar. Podia ser qualquer um que estava ali. Mas esse aqui é um exemplo extremo, tá? Tu não precisa fazer os convidados participarem de momentos específicos assim do casamento. Mas bons exemplos são estações interativas de comida ou bebida, atrativos para os convidados, ou então até coisas que fazem parte da experiência e depois eles possam levar para casa, como canecas, copos personalizados, os próprios chinelos da pista. Então são muitos outros itens que vão deixar essa experiência muito divertida e inesquecível. Sobre isso, tá? Se tu quiser ideias e receber avisos de quando tem itens com bom preço, eu tenho um grupo gratuito de WhatsApp. Se chama Carrinho dos Noivos. Então lá eu e minha equipe a gente faz uma curadoria de itens interessantes para o mundo dos casamentos e a gente monitora os preços. Então quando eles entram em promoção, a gente manda lá no grupo. Para participar não tem custo nenhum e o link eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Bora então para o quarto item da nossa lista de tendências? Essa é outra que vem ganhando cada vez mais força: a escolha de locais pouco tradicionais. Os cenários de casamento hoje em dia eles vão muito além de um salão tradicional. Os espaços são escolhidos por serem parte da história ou então da experiência que vocês querem para o casamento. Ou seja, lugares com personalidade. Um lugar que vocês adoram frequentar, onde vocês se conheceram, ou então simplesmente com uma vibe que vocês se identificam. Tem muitos casais que casam na praia porque eles amam o ambiente, outros no campo, outros na serra, mas a escolha do lugar ele vai além de praia ou campo. Tu pode escolher em casar na igreja, mas fazer uma recepção em um local menos tradicional, claro, desde que vocês se identifiquem com isso. E aqui eu tenho uma dica e também um alerta. A dica que eu não posso deixar de te dar na escolha do local é sempre olhar para o que esse lugar já vai trazer sozinho. Quanto menos decoração tu precisar para deixar o lugar como tu quer,
menor vai ser o custo e mais dinheiro vai sobrar para as outras coisas. Tenta escolher um lugar que já é bonito e que também já te agrade sem decoração, que aí com um pouco tu já tem essa questão resolvida. E o alerta é, nem todo lugar serve para casamento. Eu já vi muito casal apaixonado pela casa antiga da família ou então o local em que eles se conheceram, mas que o custo de estruturar o local para receber um casamento era muito maior do que qualquer locação. Fazer um casamento exige uma estrutura mínima, tá? Cozinha industrial, fritadeira, gerador, PPCI, tem muita coisa que precisa ser vista e principalmente que custa muito dinheiro. Mas esse aqui não é o tema desse vídeo, é só um alerta mesmo. Quinta tendência, casamentos menores. Sim, depois da pandemia, a gente teve um boom de casamentos grandes. Parece que todo mundo quis aglomeração. Mas agora a tendência são casamentos um pouco menores. E eu não tô falando de micro wedding. Falo só de uma lista bem filtrada mesmo. A tendência para 2026 são casamentos com 70 a 100 convidados na média. Por que isso? Porque faz cada vez menos sentido a gente gastar para ter pessoas que tu nem gosta tanto assim num dia tão especial. E não é gastar pouco, né? Então, esse tipo de casamento vem bem forte para 2026. Importante, não significa menor importância. Significa foco em qualidade, significado e experiências bem pensadas. Agora a tendência 6 vai mexer com os teus sonhos. Mas antes dela, eu preciso te lembrar. Se tu ainda não deixou, deixa o teu like aqui embaixo, ele não custa nada. Clica no joinha, vai? Então, vamos na sexta tendência. Florais abundantes e decoração impactante. Sim, em 2026 as decorações vão para a linha do efeito wow. E o foco vai sim para arranjos grandes, aéreos e itens bem marcantes. Eu já fiz um vídeo há uns 2 anos atrás falando de uma dica que vale até hoje, que é: não precisa encher tudo. Eu sei que quando a gente fala em coisas grandiosas na decoração, o bolso chega a doer. Mas se tu focar em 2 ou 3 itens impactantes no teu casamento, ele vai ficar muito mais bonito do que tu espalhar a decoração tentando cobrir tudo e fica tudo meio morninho. Agora, o tipo de decoração vai muito da tua personalidade. Os blogs internacionais estão falando de elementos bem chamativos e diferentões, mas aí é contigo. E aqui a gente vai para o último item de tendências, que é mais conforto e menos rigidez. Na terceira tendência a gente falou sobre o convidado não ser só mais um espectador. Isso fala diretamente com o próprio formato do casamento. É cada vez mais tendência a propor layouts mais livres, ao invés de dizer onde o convidado tem que sentar. Isso faz com que ele circule mais e aproveite melhor a experiência do casamento como um todo, ao invés de ele ficar ali, então, assistindo tudo do seu lugarzinho. Claro que nesse caso a gente tem que pensar em conforto. Lounges são uma ótima pedida e dão aquela cara de casa. Variar também entre mesas bistrôs altas, mesas baixas, isso ajuda muito também. E claro, a tradicional mesa para os mais velhos ou então as amigas gestantes também vai ajudar. Agora, se tu chegou até aqui, eu quero te falar uma tendência que não tá nessa lista aqui. Trazer a personalidade de vocês para o casamento. Quase todos os itens dessa lista aqui são sobre isso. Os casamentos são cada vez mais sobre vocês e tudo que representa vocês. Para isso, eu vou te recomendar de novo que tu entre no carrinho dos noivos. Lá eu trago várias ideias de itens que podem deixar o teu casamento com a tua cara e, claro, sem precisar gastar uma fortuna para isso. O link vai estar aqui embaixo e não custa nadinha para participar. Agora me conta, tu gostou dessas 7 tendências que vão moldar os casamentos de 2026? Eu quero saber qual delas que mais chamou a tua atenção. Escreve para mim aqui nos comentários. E se ainda não deixou o teu like, aproveita agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e também a levar esse conteúdo de valor para outras noivas e casais. E se tu gostou desse vídeo aqui, eu acho que tu vai gostar desse outro também, que eu vou deixar um card aqui, que são sobre as tendências de lembrancinhas para 2026. Tem umas ideias muito boas e eu acho que tu vai gostar, porque tem um preço super acessível. Vale a pena conferir. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.